Você vai entender o que aconteceu nessa COP30, COP de Belém, no coração da Amazônia. Essa COP que tinha a promessa de ser uma COP da realização, uma COP de definição de execução, de metas de execução, de caminhos de execução, e que, ao que tudo indica, né, eu vou apresentar aqui, a gente vai conversar um pouquinho, não se chegou aonde muitos acharam que poderia se chegar. Apesar de que estava claro uma quantidade de impasses e de elementos que dificultariam os avanços, né, no avanço dessa crise climática, e que tem muito mais do que no que diz respeito à crise do clima em si, mas está intimamente ligada ao contexto geopolítico, aos conflitos comerciais e que culmina inclusive nos conflitos bélicos aí que a gente tem visto contemporaneamente. Se liga aí que a gente já analisa. Eu sou Wesley Cantel, mas esse é o Pra Onde Vamos. Olha, eu já tinha adiantado, né, num outro vídeo, eu vou tentar colocar aqui, sei lá onde, que essa era uma COP que o presidente Lula, inclusive, chamou da COP da verdade, né? E que todo o esforço, né, inclusive da presidência brasileira, era de colocar os elementos executivos, né, para acontecer. Ou seja, determinar as metas que os países deveriam seguir, para que a gente pudesse contornar a questão da crise climática, trazer isso para uma agenda executiva clara, enfim, e principalmente a questão do financiamento climático, né? Os países colocarem, e as pessoas também, né, no que diz respeito às pessoas jurídicas, né, as grandes empresas, esse é um certo interesse, uma certa expectativa, colocassem a mão no bolso e começassem a direcionar esses recursos para aquilo que é importante, seja na agenda de mitigação e também na agenda de adaptação, que é uma agenda bastante esvaziada e que os países já estão sofrendo pra caramba, principalmente os países mais pobres. Então essa era a grande expectativa da COP, né? Colocar uma agenda executiva clara, né? Objetiva, e os agentes pudessem ter a segurança de chegar lá e colocar cada um o seu papel e começar a executar, e a partir de então a gente avançar nas metas diante do gigantesco desafio climático. Foi isso que aconteceu no final das contas? Sendo bastante taxativo, não foi, tá? Teve avanços? Teve sim, ocorreu avanços, tá? Ocorreu. Mas não na magnitude, no sentido que se faz necessário diante da urgência do problemão, né? Então, vamos analisar isso um pouquinho mais detalhadamente. Eu fiz aqui um mapinha para a gente compreender melhor, né, essa situação aí lá da COP. Então, tem essa questão do contexto, né, da COP, eu já adiantei. Então, essa COP com um grande desafio, uma COP realizada em Belém, teve lá seus percalços, né? Teve incêndio, teve invasão da Zona Azul, uma boa invasão, uma presença massiva e maciça, importante dos povos indígenas, contestando de maneira veemente, e está corretíssimo de fazer assim, né? Teve a Marcha dos Povos, um evento importantíssimo, né? Que reuniu lá milhares de pessoas nas ruas de Belém. Então, a COP que ficou bastante marcada por isso, né? Pela presença da sociedade civil, fazendo pressão sobre as delegações de negociação, né, das diplomacias dos diferentes países. Mas também foi a COP, de certa forma, assim como todas as outras COPs, né, tem sido, de bastante lobby, né, de bastante greenwashing e de setores e empresas ali que aproveitaram o espaço para fazer novas conexões ali, de novos negócios, ok. Tem uma expectativa aí de alguns agentes de que mecanismos de negócios, mecanismos financeiros vão contribuir, né, para elevação do financiamento climático, para elevação das ações, para se alcançar as metas. Vocês sabem, já que eu sou bastante cético quanto a isso. Pelo contrário, não é nem cético, né? É um problema lógico mesmo, é um problema de entregar o galinheiro pro lobo, né? Quem está causando problema jamais vai resolver, né? Porque não está na lógica, né, dos processos capitalistas. E não há espaço, né, de acumulação suficiente, resolvendo o problema central, que é de lançamento de gás de efeito estufa, que gosto sempre de dizer, é um dos problemas ecológicos que a gente tem no mundo contemporâneo, né? É um problema central, ele é definidor, né, de um sistema complexo aí de tantas outras coisas,
mas ele não é único, né? Mas havia esse contexto, né, também do lobby bastante forte durante a COP, enfim, com presença de petroleiros, agronegócio. O agronegócio exercia um papel importante no lobby, né? Principalmente nos espaços e nas influências que eles têm também sobre os negociadores. Agora, nos temas de negociação propriamente ditos, que envolveram aí os corpos diplomáticos, né, os principais negociadores, a gente tem já uma clareza, né, do que eram esses principais temas. Então eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. O primeiro deles, e talvez o mais importante, é o tema do financiamento, né, climático, seja para mitigação, seja para adaptação. O grande foco de pressão está dentro desse aspecto aqui, que é a implementação do artigo 9 do Acordo de Paris, né, que define basicamente o seguinte, o óbvio, né, que os países que mais contribuíram para o aquecimento global, para o lançamento de gases de efeito estufa historicamente, e que, sem coincidência nenhuma, né, são os países que promoveram processos de acumulação mais intensos ao longo desses 2 séculos, dessas últimas décadas, e, portanto, são os países que financeiramente estão no centro do controle do capitalismo global. Eles teriam a obrigação, né, de exercer um papel protagonista no financiamento climático, né? Ou seja, pagar mais, né? E a novidade, quer dizer, novidade nenhuma, né? A questão é que esses países não querem fazer isso, né? E mais do que isso, colocam uma situação em que eles querem compartilhar, socializar esses prejuízos com os demais países do mundo, né? Tentando equalizar, uniformizar as responsabilidades de todos os países para o enfrentamento dessa crise global, que é global mesmo, né? Tentando então uniformizar esse processo e fazer com que a sua responsabilidade agora de colocar a mão no bolso e arcar com os recursos necessários para que o mundo consiga enfrentar essa crise seja compartilhada com os outros que menos contribuíram. Então a malandragem é essa. E quem faz isso, né? Basicamente, a Europa e os Estados Unidos. Os Estados Unidos já estão em outro patamar da cara de pau, né? Com o governo Trump, mas não só, tá? Não vou ficar passando pano aqui para democrata, não, porque não é o caso. Essa turma também contribui demais e eles com problema e, na verdade, são grandes picaretas, né? São grandes aí demagogos que ficam aí fazendo greenwashing governamental também, geopolítico, enfim, e não contribuem tão efetivamente assim com as coisas. Mas o que acontece é que os Estados Unidos e a Europa, então, têm essa resistência, os Estados Unidos em outro patamar, já, inclusive, saindo do Acordo de Paris, né, no governo Trump, e a Europa querendo se colocar como a protagonista do processo, mas impondo agendas bastante restritivas aos países do sul global e querendo compartilhar as responsabilidades, né? Coloco grana, mas se os outros colocarem, né? Ou se atenderem a restrições XYZ que prejudica a indústria nesses países, e aí a minha indústria segue navegando aqui em águas mais tranquilas, sem contar com a competição tão voraz daqueles países que estão chegando na ponta da cadeia tecnológica, na cadeia produtiva global. Então esse é o papel da Europa, né? Um papel demagógico. Do outro lado, né? Essa demanda dos países em desenvolvimento, dos países do sul global, falando o seguinte: olha, meu irmão, o problema é sério, né? A gente reconhece o problema como sério, até porque nós somos aqueles que mais sofrem com o problema, mas não dá para nivelar as contribuições dos países do sul global frente às contribuições que são de obrigação do norte global, dos países chamados de desenvolvidos, e que nos exploraram a vida inteira e agora querem continuar sua exploração livre e de maneira tranquila, e enquanto a gente arca com o problema climático. Então o ponto é esse. O ponto já é esse há muito tempo, isso já estava explícito lá no Acordo de Paris, e esse ponto vem se arrastando já mais de 10 anos depois, né, da assinatura do Acordo de Paris, e é um impasse contemporâneo. Enquanto isso,
o mundo, né, a humanidade não cumpre as metas necessárias para a gente barrar essa crise. Então esse é o ponto, gente. Então, como tem outros elementos, né? Tem outros elementos também que são desdobramentos de alguma forma com relação a esses, né? O outro elemento que foi bastante enfatizado nas discussões, né, que teve bastante presente aí na COP30, é com relação à regulação do comércio exterior. E aí vem novamente a grande malandragem, né, principalmente europeia, que é o seguinte, que é a imposição daquilo que diversos países, né, principalmente a Índia, os representantes da Índia colocaram de maneira muito explícita, né, que é uma espécie de protecionismo climático, né, ou protecionismo verde, enfim. É a Europa simplesmente falando o seguinte, eu não importo equipamentos, não importo produtos, serviços dos países do sul global, se eles não atenderem aquilo que eu determino como medidas necessárias e essenciais para o combate à crise climática. Aquilo que a Europa determina por si própria, né? Fora dos mecanismos de negociação multilateral. Então, o principal caso é uma espécie de imposto de fronteira, né, de controle de carbono, esse CBAM, né, que tá em vigor na Europa, que foi muito criticado pelos países do sul global, inclusive o Brasil, a China, a Índia, a própria Rússia, né? Os países africanos, África do Sul, enfim, todos colocaram bastante peso sobre a crítica à demagogia europeia em função dos efeitos práticos que ela tem no comércio internacional, né? Então são espécies aí de barreiras comerciais disfarçadas, né, que a Europa quer implementar. A outra agenda também que foi bastante discutido é aquilo que a gente já tinha adiantado no outro vídeo, né, que são as metas, né, e a lacuna com relação à necessidade real que a gente tem, né? As contribuições nacionalmente determinadas, elas são insuficientes para combater o problema, né? Então tinha uma agenda, e o Brasil exerceu um papel importante nisso, de tentar fixar e trazer para elementos concretos uma agenda de planos globais de resposta, né? Um novo contexto de pactuação entre os países, né? E inclusive com novos elementos, né, que trazem a economia circular para um debate importante, para o centro da discussão. De novo, esbarra, e aí até com alguma resistência dos países do sul global, que é o seguinte, tá, meu irmão, né, e minha irmã, eu sei que as contribuições nacionalmente determinadas, elas estão aquém do problema. Mas a gente precisa de grana na mesa, né? Sem um pacto claro, drástico, relacionado ao financiamento, não tem jogo, não tem o que fazer. Aliás, no que diz respeito à adaptação, nós, países do sul global que já estamos sofrendo mais, a gente está dando nossos pulos, né? Estamos tentando aqui, dali e tal, né? Alguns mais, outros menos, né? A China numa agenda avançadíssima de adaptação e de mitigação interna, muito claro, né? A Índia tentando também alguns aspectos. A China liderando o processo, né, de desenvolvimento tecnológico, de implementação de investimento interno. Aliás, fazendo aquilo que a demagogia do norte global não os permite fazer, né? Fica só no gogó a Europa, enquanto a China está fazendo as coisas na prática. Inclusive, adiantando algumas metas, né? Mas metas que ela mesma estabeleceu de maneira muito realista. Então isso a Europa fica no gogó, querendo pressionar todo mundo, querendo metas mais drásticas, mais ousadas, mas tem dificuldades para exercer suas próprias metas e querem se sustentar no processo a partir de mecanismos de socialização do combate à crise. Então, assim, tudo bem, vamos fortalecer os mecanismos financeiros, de crédito de carbono, etc, etc, porque eu tenho vantagens aqui da minha indústria, imponho desvantagens aos outros por conta das metas que eu os imponho para a importação de produtos, né? E compenso aquilo que eu não consegui financeiramente de uma maneira, enfim, que vocês sabem, meu posicionamento também com relação a esses mecanismos de mercado, que são extremamente ineficazes, e a história está mostrando isso, enfim, e eles pagando ali crédito carbono. Então o dilema, o impasse é esse, né? Esse é o impasse. A outra questão importante com relação à transparência e fiscalização, né? Então,
principalmente o Brasil, né? E a Europa veio com esse discurso também, e o Brasil foi, de certa forma, um aliado, mas colocando de maneira bastante responsável. É o seguinte, a gente precisa de metas claras e cultivar e melhorar os nossos mecanismos, seja os mecanismos de monitoramento, reporte, verificação, né? Esse MRV, né? Seja com relação à revisão do artigo 13 do Acordo de Paris, trazendo elementos mais claros em termos de metas. De novo, né? Essa é a posição que o Brasil defende de maneira muito veemente, né? Inclusive incorporando aí as metas, aí que vem aquela ideia, né, do mapa do caminho que a Marina Silva colocou, né, para a questão dos combustíveis fósseis. A gente precisa tirar os combustíveis fósseis da economia. Vamos fazer um mapa do caminho, né, um caminho claro, objetivo, da maneira como a gente vai fazer isso. E aí, de novo, a Europa colocou pressão, é isso mesmo, queremos o mapa do caminho, alguns países da América do Sul também, mas aí outros países do sul global, sobretudo Rússia, China, Índia, e até África do Sul, em algum sentido, falaram o seguinte: ok, gente, tudo bem, temos que fazer. A Rússia até uma posição um pouco diferente nesse sentido. Mas eles, em geral, colocando o seguinte: olha, ok, mas e o financiamento? Eu não assino um documento de compromissos claros, de um mapa do caminho robusto, sem que antes esteja clara a situação do financiamento climático, né? E quais são os papéis de cada país. Lembrando que, e aí a posição do Sul Global novamente, os países historicamente que mais contribuíram devem ter responsabilidades mais drásticas. Sem esse acordo, não tem conversa. Eu não assino meta nenhuma. Não assino caminho, mapa do caminho, condições objetivas efetivas nenhum. Não tem o que assinar. Esse é o ponto. Então essa foi a dinâmica do dilema aí das negociações, né? E aqui, assim, eu já adiantei um pouco, né, a posição dos países, dos atores-chave aí da geopolítica global, né? Então, eu queria destacar muito aqui o papel da China, né? A China se colocando como um ator, como um adulto na sala mesmo, né? Assim, olha, eu tô fazendo, né? Quem mais vai fazer? Eu assino compromissos quando eu ver que tem, de fato, o interesse, sobretudo dos Estados Unidos e Europa, são os maiores poluidores, são os países que historicamente mais contribuíram para o aquecimento global. São os países que ainda de maneira per capita, continuam a mais contribuir com os lançamentos de gás de efeito estufa. E aí? Dinheiro na mesa. Dinheiro na mesa. Quando colocarem dinheiro na mesa, a gente conversa e fazemos aí acordos bastante robustos e ousados, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí, em termos de resultados finais, o que a gente teve? E aqui é importante porque ocorreram, assim, existem resultados, né? O principal deles é um compromisso, melhorar aqui, um compromisso de financiamento para adaptação triplicar até 2035. Então isso foi posto, está colocado, ainda sem os mecanismos efetivos, mas como um compromisso acordado, né? Também ocorreu um avanço no mecanismo de transição justa, né, que foi formalizado, mas com os impasses relacionados ao financiamento. Ou seja, quem sofre mais precisa de uma suavização nas suas metas, né? E quem contribuiu mais precisa contribuir mais. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. E precisa ter uma atenção especial à adaptação daqueles que são vulneráveis, né? Os países muito pobres, que são pobres, e também uma valorização daqueles que têm contribuído e não têm sido remunerados para com o arrefecimento da crise climática. E aí entra um aspecto importante, eu vou comentá-lo aqui muito rapidamente, que é o Fundo Florestas Tropicais do Futuro, né, que foi uma iniciativa puxada pela representação do governo brasileiro, que foi lançada na reunião de líderes ainda antes da COP, teve algumas adesões. Então, um mecanismo financeiro, um mecanismo de mercado, em que países e agentes privados vão poder alocar num fundo com a promessa de receber um ágio, né, com promessa de receber são títulos, né, de aplicações, né? Então você aplica e recebe juros, né? E a partir e nesse fundo, então,
A ideia é que sejam feitas, pela gestão desse fundo, aplicações em títulos aí privados e públicos no mundo afora, de uma maneira que você gera um spread, não um diferencial de ganho, e com esse diferencial de ganho, você vai poder financiar essas ações de proteção das florestas, né? De pagamento por serviços ambientais, etc, etc. Eu vou fazer um vídeo específico sobre o TFFF aqui, tá? Eu tenho algumas críticas e acho que pode ser um mecanismo interessante, como eu já adiantei no outro vídeo, porém com muitas limitações e que, na minha opinião, muito mais apaga um ego coletivo de que se está fazendo alguma coisa do que ter um resultado efetivo para a agenda climática. Mas vem aí um vídeo específico sobre isso. E com relação aos combustíveis fósseis, foi o grande impasse, né? Não, a ideia é que tivesse um mapa do caminho, né, conforme foi proposto aí pela representação brasileira, e que adquiriu muitas adesões, né? Inclusive a Colômbia teve um papel veemente nesse processo e organizou, né, uma nova conferência específica para discutir a questão dos combustíveis fósseis. Teve adesão de diversos países, mas esses compromissos, o impasse, ele não foi desfeito, e esse texto relacionado à retirada de combustíveis fósseis gradual não foi incorporado no texto final, né? Então fica a coisa genérica ainda da transição energética, mas sem um acordo explícito relacionado à retirada gradativa dos combustíveis fósseis da economia global, né? Teve uma resistência forte aí nesse processo, da Rússia, inclusive teve uma discussão específica, né, das representações, um bate-boca, vamos dizer assim. Mas a Rússia colocando a seguinte posição: olha, e os países que são bastante dependentes dos combustíveis fósseis, seja do ponto de vista interno, seja do ponto de vista dos negócios, né, internacional, do comércio internacional. Muitos desses países são bastante dependentes e não têm uma condição de desenvolvimento acentuado, né? São países em desenvolvimento, então tem que ter compensações. E a Rússia olhando para a sua própria situação. É um argumento, de certa forma, a crítica a esse argumento, muitas vezes ele acontece de uma maneira objetiva, porque a questão dos combustíveis fósseis é central, né, no combate à mudança climática, à crise climática. Mas, ao mesmo tempo, tem um argumento moral: olha, os russos, os produtores de petróleo, a mesma coisa aconteceu com o Brasil, estão contribuindo aí para o fim do mundo, etc., sendo que esses não são tradicionalmente os que mais contribuíram. Mas tem uma condição objetiva que a gente precisa debater, né? Que é a condição dos países de economias dependentes, né? Isso é um fato. Então, na medida que se altera a lógica internacional de comercialização visando a retirada do produto principal que abastece milhões de pessoas em determinados países, e aí? O que se faz? Dilema, né? É um dilema, não é isso? Então a gente tem que encarar dilemas de uma maneira fria, objetiva, né, e coordenada. Esse é o ponto. Por que a COP não traz um aspecto central, e aqui já saindo dessa tela, um aspecto central de avanços, né? Por que ela não traz avanços efetivos? Porque a gente não tem mecanismos de fato de coordenação global, né? Aqui a gente precisa uma série de estruturas estatais de maneira autônoma que vão lá e tentam buscar consensos. Mas são consensos bastante prejudicados. Primeiro, pela própria lógica de ganho do capital e dos interesses que permeiam, né, que controlam frações aí dos governos nacionais, mas também por situações objetivas, né? Nesse mundo competitivo, né, eu me sustento meu país, inclusive os capitalistas, mas também, né, a economia de um modo geral, a partir desse mecanismo, a partir desse produto. Se eu tiro esse produto, o que eu faço da vida do país? É um dilema, né? Óbvio, você tem que fazer um processo de reestruturação produtiva, avançar em novas cadeias de produção, novas fontes de energia, etc, 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 etc. Aí vem o argumento central dos países do sul global, né, em geral, que são aqueles que têm mais dificuldade de exercer com pesquisa, desenvolvimento científico, para avançar nesse tipo de tecnologia, inclusive, para a superação dos combustíveis fósseis, dentre outras coisas. Ok, bora fazer.
Transferência tecnológica, amigão. Bora fazer transferência tecnológica. Vamos liberar as patentes, né? Aí os demagogos de Europa, Estados Unidos e a própria China, de certa forma, se colocando numa posição pragmática, fala, opa, não. Né? Não. Europa e Estados Unidos, com certeza. Não, é o que a gente ganha vantagem, vocês não vão fazer transferência tecnológica? Se dane, né? E a China na posição pragmática. Olha, enquanto não tiver um arranjo bem estabelecido, não dá para eu arriscar a minha posição diante de dois comedores de carne, de dois blocos que querem me destruir, que são Estados Unidos e Europa. E aí, o que a gente faz? E o Brasil nesse aspecto, né, que tenta ser uma liderança da transição energética, mas sem fazer um investimento robusto. Tem acontecido muita coisa, via BNDES, mas de maneira... eu preciso fazer um vídeo sobre isso, né? Mas eu acho que muito pouco organizada e coordenada, mas tem avanço. Mas muito longe de estar na ponta das fronteiras dos processos tecnológicos relacionados a essas cadeias. E aí, o que faz? Tá bom? Ó, então é o seguinte, minha crítica aqui, muito honesta, tá? Da minha parte, e eu espero estar sendo. Foi uma COP com avanços, mas uma COP que reproduziu os velhos dilemas de todas as COPs, né? E esses dilemas se dão porque os mecanismos geopolíticos, os mecanismos da ordem constituída, que é a ordem capitalista, não permitem que haja avanços. Alguém vai ter que roer essa corda em algum momento. Quem vai ser? Não sei. O que você acha? Quem vai ser? Tá bom? Responde aqui pra mim. Esse é o recadinho que eu queria passar. Espero ter ajudado um pouquinho. Espero que não tenha ficado chato o vídeo aí também, com esse mapinha. Eu espero que tenha ajudado de fato. Se ajudou, você comenta aí. E se ajudou, curte aí também o vídeo, né? A gente gosta muito de fazer esse tipo de material, de trazer esse tipo de conteúdo, de reflexões. Espero que vocês estejam gostando. Se gostou, deixa o like. Compartilhe aí com quem você quiser, com você achar que pode gostar do material. Um beijo, até a próxima, valeu!